nosso colunista, e hoje o Schiller vai falar um pouquinho mais sobre o destaque que eu trouxe na abertura aqui a respeito dessa situação envolvendo o ministro Flávio Dino, decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo, ministro Fachin, dizendo que vai levar agora a análise para o colegiado. Schiller, queremos te ouvir sobre este tema que é muito caro a todos os brasileiros, que é o sigilo da fonte dos jornalistas. Muito bom dia. Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio, Thaís. Vamos lá. Na minha visão, sendo bem direto, não vejo nenhuma grande novidade no que foi feito. Na verdade, tem um pequeno detalhe, não é? Porque vai diretamente na fonte, não é? Então, obviamente, houve ali uma espécie de pescaria. Foi determinada uma busca e apreensão no jornalista e para identificar a fonte. Identificar a fonte, agora, vai ter um processo todo, imagino, investigação, enfim. Aí, por que não tem nenhuma novidade? Tanto a fonte quanto o jornalista, esse Luiz Pablo, não tem foro. Não tem foro. Nós nos habituamos a isso no Brasil nos últimos anos. Quantas vezes, olha, aqui no jornal Gente, a gente comentou isso, não é? Pessoas que não têm foro no Supremo. Então a pergunta eu vou ficar de novo, né? Por que cargas d'água o Luiz Pablo e o Coutrin, né? Coutrin, que é a fonte, esse secretário estão no Supremo Tribunal Federal. Né? O investigado é um ministro, né? Deveriam estar sendo investigados, se for o caso, essas pessoas lá na Justiça do Maranhão, se for o caso, né? Agora vamos lá, aqui que é interessante nesse caso, me parece, até porque é sexta-feira aqui, uma análise mais cultural disso, né? Que é um pouco o jogo das palavras, né? Então a gente lê assim uma parte da imprensa, no mundo jurídico, nas próprias autoridades, né? O jornalista vira um blogueiro. Eu vi ontem mesmo um texto de um jurista apoiando a decisão, chamando o jornalista de pseudo-jornalista. A investigação dele, a matéria que ele faz, passa a ser uma ameaça ao ministro, à sua família. Então, não é uma investigação sobre um suposto, né, um eventual uso irregular de um automóvel, um veículo público, sabe? Se você tem um jornalista independente, vamos dizer que ele veja, ou ele perceba, ou ele considere que há um uso irregular de um veículo público, pertencente lá ao Tribunal de Justiça do Maranhão, eu diria que é a função do jornalista investigar isso e divulgar. Pode ser correta ou não a investigação. O risco do jornalismo é esse, né? Imagina que todo jornalismo deveria passar primeiro por um processo judicial, por uma investigação de perícia, para depois divulgar. Óbvio que o jornalista faz a sua própria investigação, ele denuncia. Caso a denúncia que ele faça seja errada, seja equivocada, cabe ao tribunal fazer uma nota de esclarecimento da informação e a sociedade julga. Assim que funciona a democracia. O que o tribunal, nesse caso, deveria ter feito? Ter emitido uma nota explicando, dando a sua versão, a sua explicação sobre o caso e ponto. A sociedade decide. Se o ministro, por acaso, ficasse ofendido, né, ou alguém ficasse ofendido, poderia mover um processo por calúnia e difamação, alguma coisa desse tipo, que faz parte também da regra do jogo no Brasil. Nada disso aconteceu. O jornalista entrou num inquérito de fake news. É impressionante isso. O inquérito surgiu em 2019. Né? Ele vai sendo usado a granel. Né? A granel. Então, lá o presidente da Unafisco faz uma frase, põe o cara lá, o outro diz outra frase aqui, põe. Então, vai ficando, se espichando essa questão no Brasil. Né? E é isso. Quer dizer, então, muita gente agora fica... O que mais me impressiona disso, viu, Pedro, Cláudio, Sônia e Thaís, é o seguinte, muita gente dizendo, puxa, que coisa absurda está acontecendo no Brasil. A minha pergunta é, onde é que essas pessoas estavam nos últimos 7 anos, né? Estão dormindo no Brasil, né? Porque a quantidade, dezenas e dezenas de casos muito parecidos com esse, mais um, né? Mais um. E não se discute se o que o rapaz escreveu é verdade ou não, né? Eu me lembro de ter visto registros dessas denúncias, né? Tem fotografia. Ele até teve o cuidado, eu me lembro, de encobrir as placas dos veículos para questões até de segurança, etc. Mas mostrou fotos abundantes, né, um número abundante de fotos sobre esse assunto, né, da utilização de veículos, a utilização supostamente irregular de veículos do Tribunal de Justiça lá do Maranhão. Mas o que é mais grave nessa história toda, né, Schiller, na questão do sigilo da fonte, é que isso afeta, sobretudo, o direito à informação. Não é o direito apenas o direito do jornalista ou o direito da fonte de ser protegida enfim, de qualquer
qualquer tipo de represália. É o direito do cidadão, de uma maneira geral, de ser informado, né? Porque quando se busca, quando se quebra o sigilo e se promove mandados de busca, etc., para identificar fonte de jornalista, isso é além de ofender claramente a Constituição, essa coisa de proteção à fonte está na Constituição, não é? Além disso, também provoca essa grande... É um fator de intimidação, né? Todas as fontes de jornalistas, da maneira geral, ficarão sempre temerosas de entrar em contato, de fazer uma denúncia, porque, afinal de contas, aquele princípio constitucional foi para as cucuias, né? Acho que esse é um momento muito grave que o país enfrenta, né, Sheila? Bom, eu concordo totalmente, Cláudio, só que tem um detalhe, né? Concordando com a tua tese, mas vamos lá. Sigilo de fonte, de fato, está na Constituição, junto com a igualdade jurídica dos cidadãos, é um princípio fundamental da nossa democracia. Mas a imunidade parlamentar também está lá. Quaisquer palavras, opiniões e votos. Também foi agredida. O deputado Marcel Van Hatten fez um discurso na tribuna da Câmara, denunciando o que ele considerava um abuso de poder, e está um processo contra ele, não é? A proibição da censura prévia também está na Constituição, liberdade de pensamento, etc., foi praticada. O foro por privilegiado ou por prerrogativa de função, e a não isenção do foro também está na Constituição, também não é respeitado. Então isso virou a preocupação, acho, Brasil. Acho que isso tocou um pouco, esse assunto do jornalista mexeu um pouco mais com boa parte da mídia, porque hoje há muita denúncia em relação ao Supremo, especialmente nas questões éticas envolvendo o Banco Master, etc., e obviamente cria um efeito medo, né? As fontes todas no Brasil ficam com medo, isso... Agora, vamos lá, né? As fontes e os jornalistas também, não é? As duas pontas aí da história. E o que cria uma situação meio constrangedora, né, Thaís? Porque parece, então, se o jornalista, vamos dizer assim, está ligado a um grupo de comunicação grande, tal, estruturado, então ele é meio preservado. Mas se é um jornalista independente lá no Maranhão, que não tem nenhuma sustentação, bom, aí atropela e está tudo bem. E isso é extremamente desagradável no Brasil, a seletividade, inclusive, disso tudo, né? Porque é um pouco o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? A seletividade política. Então, quando o deputado Homero Marques, eu gosto de citar esse caso, porque é um dos mais bizarros, né? No Paraná, ele divulgou um banner de um protesto em Nova York, que por nenhuma lógica possível isso possa ser um crime. E ele ficou censurado 6 meses. Depois foi indenizado por um juiz por 20 mil reais, e a indenização foi cassada pelo próprio ministro, e o juiz parou sendo investigado lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Bom, então assim, dá para passar amanhã contando casos aqui de claríssimas agressões a direitos individuais no Brasil. A pergunta é sempre a mesma, né? Por que isso acontece e onde vai parar? A minha tese, vou deixar aqui na sexta-feira, é que o ministro ou os ministros fazem isso porque podem. Porque tem muita gente que apoia, tem muita gente no mundo jurídico que apoia, tem uma coalizão política que apoia, tem sustentação política. O mesmo ministro que praticou esse ato estava reunido na casa dele recebendo o presidente da República e o presidente do Senado. Então, vamos lá, faz porque tem poder, faz porque pode. E porque é sempre contra o mesmo lado, né, Schiller? Não tem contra o outro lado. Então, nesse clima de polarização, quem é adversário político comemora, o que é uma pena, né? Porque isso um dia vai se voltar. A gente sabe que a história mostra que essa alternância do poder aí, ela volta muitas vezes para aqueles que estão comemorando. Então, é um momento de muita apreensão sobre essas garantias constitucionais e saber até quando esse poder quase que absolutista do inquérito do fim do mundo vai dar ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso não vai terminar bem. Não sei como vai terminar, não tenho bola de cristal. Mas a história mostra que atitudes como essa não terminam bem para um lado nem para o outro. Vamos lá, né? A velha pergunta dos filósofos, né, Pedro? Pensa se fosse do outro lado, você acha legal isso aí, né? Você acha legal quando é pro lado que você não gosta, mas por um momento, assim, faz um exercício, assim, pensa que é pro seu lado, o que você acharia? Mas isso é pergunta de filósofo, tá? Não sei se a turma faz muito por aí, né?